Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. No Campeonato Carioca, o Botafogo venceu a primeira na competição, assim como o Fluminense. O Vasco da Gama lidera o torneio, quem diria, hein? E o Flamengo vai se despedir da molecada, agora vem com seus jogadores principais, exceto aqueles que estão defendendo seleções. A equipe do Vasco fez a primeira partida do ano em São Januário, mas parece que o time da casa sentiu a pressão. Jogadores que nunca tinham pisado em São Januário, sempre tem uma ansiedade grande também em relação a isso. E como a gente bem pensava, essa situação acaba atrapalhando um pouquinho, porque é mais do que natural. A rede só balançou na etapa final. Nenê recebeu de Yuri e serviu Raniel. O atacante bateu cruzado e fez segundo dele com a camisa do Vasco. Bom para Nenê, que vai receber o Pix de R$500. Isso porque Raniel prometeu pagar esse valor para cada assistência que receber durante essa temporada. Os companheiros estão motivados. Então, por favor. Vai cobrar? Vai cobrar? Claro, claro. Pô, cara, aqui, então, fala aí, uma janta. O clima era de empolgação até o time de Saquarema deixar tudo igual com o Vandinho, depois de bom cruzamento de Matheus Alessandro. 1-1. Em Volta Redonda, os garotos do Ninho ficaram no empate com os donos da casa. Quase tiveram gols de cabeça. Só ficou no quase mesmo, porque terminou 0-0. A equipe comandada por Fábio Matias agora passa o bastão para Paulo Souza e os jogadores do time principal. Eles vão a campo quarta, diante do Boa Vista. Eu acho que o objetivo era dar rodagem, era dar visibilidade também para esses atletas das categorias de base, todos com idade ainda, praticamente grande parte com idade de juniores. Então a gente tem sim esse sentimento de dever cumprido. O Botafogo recebeu o Bangu do técnico Felipe. O maestro queria engatar a segunda vitória no Carioca, já que surpreendeu o Flu na estreia. Os jogadores do time da Zona Oeste até ganharam um incentivo. O craque Neymar doou chuteiras novinhas a pedido do comandante. Valeu, Ney! Mas em campo foi o Bota que presenteou a torcida. Logo no início, Daniel Borges, que assumiu a vaga de Rafael na lateral direita, cruzou na medida e Felipe Ferreira só empurrou para a rede. O estreante Erisson deu assistência para Diego Gonçalves ampliar. 2-0 Fogão. Algumas funções, algumas posições que a gente perdeu atletas importantes, a gente tinha que buscar dentro, né, do elenco essas possibilidades, essas variações. Então, assim, a expectativa é que a gente possa melhorar o nosso jogo a cada partida. Até o momento, o Botafogo apresentou 5 reforços para a temporada. Outras negociações foram paralisadas por causa do momento de transição que vive o clube, próximo de vender 90% da SAF para o norte-americano John Textor. Só resta mesmo paciência a Anderson Moreira. Conversas estão avançadas com o atacante Elkson, o volante Rafael Carioca e o meia Oscar Romero. O clube espera receber do americano nas próximas semanas 50 milhões de reais. Já o Fluminense fechou a rodada contra o Madureira em Volta Redonda. O time de Abel Braga tentava se recuperar da derrota na estreia. Foi sofrido, mas conseguiu. Depois de uma linda jogada de William Bigode, Arias, que tinha acabado de entrar, fez o gol da vitória tricolor. Antes do gol, nós já víamos jogando somente com um volante, que foi quando nós subimos o Felipe no intervalo. Aí depois na saída do André ficou o Natan e depois o Arias. Quer dizer, o momento do jogo achamos que era oportuno. A primeira vitória é boa porque tira um peso. E
está igual a todo mundo. Ninguém consegue render aquilo que se espera. Os resultados sempre assim, 0-0, 1-0. O Abel já modificou um pouquinho a escalação do Fluminense para essa segunda partida. Nem acho que é por isso que venceu, mas ainda tem ajustes. O Fluminense contratou muita gente, vai precisar de um entrosamento. O Flamengo ainda não estreou seu time principal, pelo menos aqueles que estão à disposição, fará isso na próxima rodada. E a gente viu o Vasco da Gama empatando. Boa Vista já tinha empatado com o Botafogo. E o Botafogo que venceu o Bangu, que deu trabalho para o Fluminense. Está tudo meio embolado, né, Denilson? Tudo no início. O que o Abel falou ali é verdade. Está tudo muito igual, muito equilibrado, né? Essa situação física, de confiança, de entrosamento. Mas alguns times mostram um pouco mais de organização, né? De desenho tático mais claro do que outros times que estão sofrendo ainda mais com essa questão, principalmente de entrosamento. Agora, Denilson, a gente tem expectativa em relação ao Fluminense, que contratou muito bem. O Flamengo perdeu o Michael, mas rapidamente já trouxe o Marinho. E a gente vê o Botafogo também, que fez uma bela campanha, campeão da Série B, mas que também está se ajustando. Já tem um conhecimento com o Anderson Moreira, um trabalho que segue. E o Vasco, que na minha opinião ainda é uma incógnita. O Vasco é o mais novo, se pode dizer assim, de time, né? De elenco para essa temporada. Muitos jogadores que estão surgindo, jogadores jovens, você vê a experiência do Nenê que conta muito. Vai ganhar quentão, né? Do atacante que prometeu, né? Raniel, cada assistência quentão. Bota na caixinha pro final do ano pra dividir pros funcionários, mano. Vai fazer o churrasco aquele, né? Final do ano, bota na caixinha lá pros funcionários, final do ano, dividir entre eles. Agora, vamos voltar pro Campeonato Paulista. Chegou um momento que você não queria. As Spindle vão buscar reforço na Europa. Você levantou a bola bem aí. Estão falando de goleiro, zagueiro, aí a dúvida da questão física do Rodrigo Caio, né? E tá certo, tem de buscar, né? Não tem outra solução. Me parece que tem volante e atacante. Atacante falando não é necessariamente centroavante, mas atacante. Pode ser o Cebolinha, pode começar o tour pela Europa, ele gosta de ir pra lá, pode ser o Cebolinha, não sei, né? Eurotrip. Então, essa Eurotrip precisa de goleiro, zagueiro, volante, precisa de tudo isso, Flamengo? É bom sair com essa listinha, e aí certamente o Paulo Souza tem participação de falar, amigão, você foi lá me buscar, agora volta lá para buscar umas encomendas para mim. E aí deve ter jogadores que ele ou já trabalhou, ou que ele conhece lá de observar de perto. Então para mim, em algum momento o Paulo Souza colocaria essa lista na mesa do Marcos Braz, do Spindle, e eles teriam de correr atrás. E faz sentido, porque o Flamengo, em relação ao goleiro, tem o Hugo, mas um Hugo que precisa ter a sua sequência, precisa se mostrar confiável. No fim do ano passado, se mostrou. Deu uma boa resposta às interrogações, mas ainda assim, pensando que o Flamengo pode observar uma oportunidade de mercado, não faz mal ter mais alguém ali na posição, embora o Matheus Cunha tenha ido muito bem no time de transição. Zagueiro. Tem de contratar. Para mim, por mais... Por causa do Rodrigo Caio, né? Não questão técnica, questão física. A questão do Rodrigo Caio deixa o Flamengo com a obrigação de ter um zagueiro a mais. E um zagueiro, digo, não é, vamos trazer mais um para compor o elenco. Ao contrário do Bruno, tem de ser um zagueiro que vai chegar e jogar, e elevar o nível, e possivelmente ser o cara que, quando o Rodrigo Caio tiver à disposição, vai rivalizar com ele, vai lutar, vai brigar pela posição na zaga. Então o Flamengo tem essa obrigação diante da situação clínica do Rodrigo Caio. Volante, o Flamengo tem o Gomes, que também se destacou no time de transição, já tem uma rodagem no time principal, e o Diego tem jogado ali, muitas vezes, né? Já jogou até de primeiro volante. Então você pode pensar também em um jogador um pouco mais jovem, e um meio termo entre Diego e João Gomes para compor ali na posição, pensando que o Andrés foi contratado para ser um jogador de meio e acabou se encaixando bem como volante. E para frente é a questão de você precisar também de reposição. A saída do Michael está, em tese, composta pelo Marinho, mas ainda assim o Flamengo precisa ter um elenco muito forte. Se você pensar que já tem Pedro e Gabigol na frente, é fundamental ter mais uma opção de velocidade. Kennedy saiu jogar. também, né? Kennedy também. Então, saíram o Michael e o Kennedy. Então, chegou o Marinho. É fundamental pensar numa composição. Tem jogadores interessantes na base, o Lázaro, o André, mas ainda muito cruz para o tamanho do desafio do Flamengo na temporada. Quer falar, precisar mesmo é de zagueiro, né? Eu acho que precisar mesmo precisa de zagueiro. E eu voltaria a falar uma coisa que eu estou falando há um ano,
mais do que trazer zagueiros, o Flamengo precisa reformular a sua política de zagueiros. Então, o Flamengo tem 2 zagueiros caros que não deram certo até agora, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Então, mais do que trazer outro, tem que definir se vai ficar com os 2, se vai dar chance de um se recuperar e o outro sai. Eu acho que aí é uma questão matemática. O Flamengo está empurrando com a barriga um problema a ser solucionado ali. Para mim, zagueiro, antes de tudo. Goleiro, até daria para levar a vida como está levando, porque também não vai trazer um cara para ser reserva, né? Então, acho que ali eu tocaria a vida como está. Volante vai passar muito pela solução do caso Andreas. E atacante, se for para vir um Everton Cebolinha, quem não gostaria, não é? Agora, acabou de trazer o Marinho para uma composição ali. Eu acho que atacante seria para chegar e ser candidato a titular. Mais candidato até do que o próprio Marinho. Eu acho que se vier o Everton Cebolinha, por exemplo, esse é candidato a disputar vaga no time mais do que é o Marinho hoje. Eu colocaria nessas condições. A questão da zaga eu acho mais crucial, viu? Inclusive pro time, não só pro elenco não. Já que a gente tem essa condição de dúvida em relação à condição física do Rodrigo Caio. Sim. Vamos seguir. Tá mais confortável agora? Tá gostoso, né? Show. Tem que ficar quente entre nós aqui, né? Tá bom, hein? Jiboia, parabéns, hein? Tomou até um susto ali o Jiboia, né? Jiboia aqui é mais um componente aqui do nosso estúdio, né? Tem o Viola, tem o Eric, tem o Ivan, aí tem o pessoal aqui, tem o Pantera Negra. Jiboia que é famoso, Jiboia, né? Hoje foi fundamental. Já estrelou filmes. Já estrelou Anaconda, é verdade. Nosso querido Jiboia. Mas... E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.